Meus irmãos, muito boa noite a todos. Vamos dar início ao culto desta noite. Já demos, né? Já o fizemos, na medida em que a nossa irmã Ângela iniciou com o prelúdio, não é? Nós vamos agora orar. Convido todos os irmãos aqui presentes, os irmãos também em casa, que inclinem as suas cabeças, para nós sermos elevados a Deus em oração neste momento. Vamos falar com Ele, vamos fechar os olhos, vamos aquietar a nossa alma, vamos buscar em Deus o preparo para o culto que nós viemos prestar. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por esta noite e pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez reunirmos aqui, Senhor Deus, para exaltar, para glorificar o Teu nome, para promover, Senhor Deus, a honra, Tua glória, e oferecermos a nossa adoração como igreja que somos, porque o Senhor nos fez assim. Tem misericórdia de nós, ó Deus, ajuda-nos para que nós tenhamos o cuidado de utilizar este momento solene de maneira apropriada, ó Deus, aproveitando cada instante, seja de oração, seja de louvor, seja, Senhor Deus, de edificação. E tudo, Senhor Deus, tenha como centro principal agradar-te e fazer a Tua vontade como propósito principal. Tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores, há muitas falhas, ó Deus, em nossa vida, e nós precisamos, ó Deus, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades todas, purifique a nossa alma, e nos ajude, Senhor Deus, a estar preparados para oferecer culto ao Senhor. Portanto, lava-nos, ó Deus, purifica-nos, seja com os irmãos aqui presentes e com aqueles que nos acompanham de longe. Abençoe os teus servos, suprindo a necessidade de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, assim que a nossa irmã Ângela introduzir o hino 147, convido os irmãos a que fiquem em pé, por favor, e aí vamos cantar este hino tão vigoroso, tão bonito, não é? E vamos cantar com vida e entusiasmo. Vencendo vem Jesus, 147 do Novo Cântico. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Na sequência, eu os convido a que abram as suas Bíblias, Salmo 19, de 1 a 14. Salmo 19, de 1 a 14. Vamos fazer esta leitura de maneira responsiva.
Salmo 19, de 1 a 14, leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Os irmãos estão lembrados, no domingo passado nós lemos o Salmo 24 e fizemos uma associação com esse salmo aqui, falando para os irmãos que diariamente Deus nos agracia com o privilégio, a oportunidade de olhar, sair de nossa casa e ver um céu aberto, ensolarado, lindo, e imediatamente, meus irmãos, aqueles todos que vivem desenvolvendo esta comunhão necessária, contínua com Deus, não tem como não pensar em outra coisa, a não ser na glória, na grandeza, na majestade de Deus e no modo como Ele, Senhor absoluto de todo o universo criado, governa as grandes coisas, infinitas coisas, nossa mente é incapaz de atingir, até as minúsculas, né? Os micro-organismos, que nossos olhos não podem, não conseguem ver. Então, meus irmãos, que seja esta a realidade de todos nós, para que a Bíblia não seja um elemento dissociado da nossa vida, porque a nossa vida depende de ser norteada e orientada pela palavra de Deus. Aquele que não conhece a Deus, vê os céus e reage de uma maneira muito diferente, de um modo muito diferente do que aqueles que têm acesso e conhecimento das Escrituras. Se nós agimos de modo apático, habitual, simplesmente tratando o dia a dia como mais um dia, mais um hábito na minha vida, então nós podemos melhorar e precisamos melhorar isto, porque a palavra de Deus é clara, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No mesmo capítulo, então, nos remete à Escritura, dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, não é? Deus tem misericórdia de nós e nos ajude, meus irmãos, a ter em mente a revelação geral de Deus, à luz da sua revelação especial. Nós vamos orar neste momento,
Domingo passado nós agradecemos a Deus pelo Dia das Mães, não é? E hoje é o segundo domingo de maio, na Igreja Presbiteriana, é o dia em que nós comemoramos o Dia do Moço, da Mocidade Presbiteriana, não é? Embora estejam faltando alguns jovens aqui, então eu vou convidar para que os irmãos venham aqui à frente, nós vamos orar. Vieram de manhã, não é? Venham agora. É o terceiro, eu falei segundo? Segundo é das mães. Acontece com quem está jovem como eu, né? É o terceiro domingo do mês de maio. Então, vamos orar por esses jovens aí, o que inclui a mim, não é? Pode chegar essas cadeiras para cá, ó. Aqui, ó. Ou então venham para cá. Vocês decidem. A ordem dos tratores aí não alteram o viaduto, não é? Assim que dizem? Então aqui eu tenho alguns irmãos que não estão aqui. E vocês vão se sentir aí abraçados, quer dizer, eles vão ter que se sentir abraçados no lugar de vocês, não é? Vocês saberiam apontar para mim um pastor jovem na Bíblia? Pastor jovem, vou quebrar o galho. No Novo Testamento. Timóteo. Agora vai a segunda, já que o Guilherme está afiadinho aí. A outra. Qual era a idade de Timóteo, hein? Em torno de 40 anos de idade. Olha só a minha idade. Olha que beleza. Né? 40 anos. Era a idade de Timóteo. Aproximada, né? Aproximada. E, além de tantas outras orientações que Paulo dá a Timóteo, uma delas é a seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Bom, Paulo podia falar isso para Timóteo, né? Será que Paulo pode falar isso sobre vocês? Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém trate você como uma pessoa imatura. Ninguém gosta de ser tratado como imaturo, né? Inexperiente. Muita gente relaciona a atitudes assim, aventureiras e rebeldes à adolescência. Até que inventaram aquele ditado, em vez de adolescente, é aborrecente, não é? Bobagem. Porque tem muita gente de 60, 70 anos que não tem juízo, não é? Então, é claro que aí é a Bíblia que diz, não é, que a falta de juízo está associada à mocidade. Eu não posso fazer nada, está na Bíblia, né? Falta de juízo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que correr atrás do prejuízo, né? Já que a falta de juízo está associada a isso, nós temos que correr atrás. Então, qual é a melhor forma de combater estas situações típicas da juventude? A fase em que nós somos mais bombardeados por muitos conceitos, por onde a gente passa, e vai assimilando. Não é a criança uma esponja absorver muita coisa não, viu, gente? Nós precisamos ficar atentos porque a adolescência e a juventude estão dando um banho nas crianças, em termos de absorção. Né? Sem querer. A gente ouve o professor, a gente vê o vídeo da internet, a gente ouve o colega da escola, do trabalho, e parece que aquilo vai enchendo uma esponja, que é a nossa mente. Quando a gente vê que não, nós temos como é que se diz? Aquelas toalhas que eram feitas com vários retalhos, né? Nós temos uma mente retalhada. Ó, cuidado que o retalhado aqui é de retalho, né? Uma mente costurada, formada por muitos retalhos, e não tem um padrão. Não existe um padrão. E o padrão que deve reger os nossos conceitos, os de vocês e os meus, os nossos, está aqui. Tu, porém, 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que quem está na faculdade, tu fica entusiasmado com alguns professores. Falam bem, falam bonito, mas falam bobagem. Porque eles não se firmam na Escritura. Não se firmam.
não é o seu pano de fundo. Se há um lugar onde você deve se agarrar e apegar mesmo à verdade, é onde vocês estão pisando. É a igreja. Porque é onde a palavra de Deus é o centro, é a base, é o fundamento. Não é? É claro que vocês saem daqui e levam para as casas de vocês, e aí devem levar para a escola também. E quando um professor disser algo que afronte a Deus, você tem a personalidade de levantar a mão e pedir educadamente respeito. Não é? Mas tem que ter personalidade. E essa personalidade vem da palavra de Deus. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês e rogo que vocês sejam fortes, como diz o moto da UMP. Não é? Muitos jovens hoje não conhecem o moto da UMP. Todos vocês sabem? Todos sabem? Não? Então, vamos aproveitar que vocês estão de máscara e vamos falar então, né? Ó, alegres na esperança. Ah, vocês estão me deixando falar sozinho? Vamos lá, vamos falar. Ó, alegres na esperança, fortes, dedicados no amor e unidos no trabalho. De novo, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. É isso. Vocês estão fortes? Vocês são dedicados? São unidos, né? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração pela mocidade da igreja, tá bom, gente? Pelo menos para aprender o moto, né? Entendeu o moto da UMP? Tá aí, desafio para a UMP, os estudos semanais. Vamos aprender o moto, gente, né? Da mocidade. Vamos orar, irmãos? Incline suas cabeças, por favor. Feche os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, a juventude é um momento muito ímpar na nossa vida, é um momento maravilhoso, Senhor, porque quando nós temos muita energia, nós temos muita saúde, muita disposição para muita coisa. Deus, é claro que todo esse combustível é natural da mocidade e precisa, portanto, ser canalizado para o que é bom. E não há como fazer isso se nós não formos orientados pela Tua Santa Palavra. De tudo que esses jovens têm aprendido, de tudo quanto eles têm assimilado na sua mente, que a Tua Palavra seja, Senhor Deus, o alicerce, seja o elemento norteador de tudo aquilo que ouvem, a fim de que eles formem opiniões, Senhor, sólidas, verdadeiras, que sirvam para mantê-los vivos, não no aspecto físico apenas, sobretudo no aspecto espiritual, que é para toda a eternidade. Eles deem condições de enfrentar o mal que se avulta, que cresce, que se desenvolve no mundo, e tenham condições de responder sobre as razões da sua fé. Abençoa, portanto, esses jovens, tendo misericórdia não somente deles, mas dos moços da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós imploramos dos moços do mundo inteiro, que são alvos de um mundo que não ama, um mundo que quer retirar deles o melhor e descartar quando não forem mais úteis. Que o Senhor tenha misericórdia. E lhes dê progenitores, lhes dê, ó Deus, pais e pessoas e mães que possam servir de um modelo e de exemplo de vida e de conduta para a honra e glória do Teu nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por virem aqui. Podem sentar e que Deus abençoe. Espero que no ano que vem nós estejamos juntos comemorando mais um dia da UMP, tá bom? Podem sentar. Obrigado. Vamos cantar então, irmãos. Ok, tudo bem. A mocidade que vai conduzir os cânticos hoje, então convido os irmãos aí da UMP que, por gentileza, venham aqui à frente para nos conduzir, tá?
Boa noite, meus irmãos. Primeiro ponto aqui, vamos falar aqui o versículo da semana que foi trabalhado. Não sei quantos de vocês decoraram. Ele está em Tiago 1:22. Fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Acho que é um pouco daquilo que o pastor trouxe para a gente agora como exortação também. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade, por sermos jovens escolhidos por Deus. Isso é mérito de Cristo e não nosso. Por isso que nesta noite estamos aqui para adorar a Deus. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. Vamos desfrutar desse momento, né, que está na presença de Cristo. É sobre isso que esse primeiro cântico fala. Convido os irmãos, então, a louvarem a Deus conosco. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor devido. Somos nós aqui separava, já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Porque Ele vive. É que nós podemos crer no amanhã, podemos ter a esperança de viver uma eternidade com o Senhor, de viver nos novos céus e na nova terra. Então, graças a Deus que Ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então ter vitória. Verei agora o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E porque Ele vive, nós podemos exaltá-lo, adorá-lo e bendizê-lo para sempre, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Rei é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado
precisa sentar. Irmãos, vamos ser dirigidos a Deus numa oração de louvor e adoração. Convido o nosso irmão Gabriel Hernandes que nos conduz a Deus nesta oração de louvor e adoração, por favor. Senhor Deus, primeiramente te rendemos graças, ó Pai, por mais um dia de vida em que nos abençoas com saúde, com vigor e também a força para vencermos os desafios. Graças te rendemos por nos abençoar com o ajuntamento solene, pela comunhão dos irmãos neste local, o qual estamos para exaltá-lo e congregar a tua vontade e palavra. Graças também te rendemos, Pai, por nos abençoar com as dádivas que provêm da tua Escritura. Rogamos que sempre esteja conosco, abençoando as nossas lidas e também vencendo em ti. Graças te rendemos por tudo e rogamos que perdoe os nossos pecados. Em Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos na sequência cantar mais um hino. É o hino de número 104 do Novo Cântico. Neste momento, os irmãos que vieram preparados poderão trazer à frente os seus dízimos e as suas ofertas. Plena paz e alegria em Cristo, viu? 104. Plena paz e alegria. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Vamos cantar ao som do piano, fiquem em pé, por favor, com muito entusiasmo esse hino. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração
esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Podem sentar, meus irmãos. E nós vamos aqui orar, agradecendo ao Senhor. Aqueles irmãos que não podem estar no culto, já sabem, a orientação está aí, o número da conta da igreja também está aí disponível, para que os irmãos que não podem comparecer ao culto continuem mantendo a sua fidelidade em relação aos dízimos e as suas ofertas, enviando para a conta que foi aí postada na internet. E os irmãos têm também no grupo da igreja sempre. Nosso irmão presbítero Nilson disponibiliza para os irmãos, tá bom? Então nós vamos orar agradecendo a Deus e rogando a sua bênção sobre os dízimos e sobre as ofertas. Amor, faz esta oração aí, por favor. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. O Senhor é Deus provedor, Deus que conhece as nossas necessidades, e em todas elas o Senhor tem nos suprido, tem nos guardado, nos amparado. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada pelo trabalho. Obrigada, Senhor. E intercedemos por aqueles que não têm emprego, que não têm, ó Deus, a provisão diária. Senhor Deus, tenha misericórdia e dá-nos sempre, ó Deus, oportunidade para ajudar essas pessoas. Abra as portas, ó Deus, para o emprego. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, porque, ó Deus, através deles, ó Deus, podemos dar andamento à Tua obra. Ó Pai, dê sabedoria ao conselho para que administrem da melhor maneira, para que o Evangelho seja propagado e para que possamos ajudar a todos aqueles que precisam, ó Deus amado. Coloque sempre do nosso coração para que possamos fazer tudo por amor ao Senhor e à Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vamos chamar as crianças para o culto infantil. Lucas, Luísa, Murilo, Lulô, Lilica, Gabriel também. Gabriel, que eu quase vou dar uma diazepam para esse rapazinho, ver se ele sossega. Olha lá, ó. Vai dormir o culto todo, né? Coitado. A Sandra deve ter um na bolsa dela, enfermeira ali, ó. Cuidado com os degraus. Não é só o idoso que tem que tomar cuidado, não. Criança também, viu? Ó, podem chegar mais para frente? Sim, ó. Isso. Tá bom? E aí, ó. Vem mais para frente, Luísa. Isso. Porque aí a minha esposa vai orar em favor do culto infantil. Fechem os olhinhos e vamos falar com Deus. Amor, por favor. Senhor nosso Deus, agora, Pai, nós intercedemos pela vida dessas crianças que ouvirão a Tua palavra, Pai. Abençoe seus corações para que elas jamais esqueçam os Teus ensinamentos, possam guardar, ó Deus amado, e estarem praticando. Usa a nossa vida, Senhor, para a edificação destas crianças que são Tuas. Abençoa, Deus amado, cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, crianças, Deus abençoe. Nós vamos aqui, meus irmãos, nos concentrar no nosso trabalho de meditar na palavra de Deus, enquanto as crianças receberão uma instrução na sua linguagem adequada. Ficou assustado quando eu falei em diazepam? Pode dar um natural também, né? Não é? Passiflora não, passiflora é outra coisa, né? Maracujina, né? Produto natural. Eu peguei pesado, ele ficou assustado, aí nem quis sair, olha só.
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no meio da Bíblia. Salmo, capítulo 52, viu? Salmo 52. Nós vamos ler todo esse salmo. Eu lerei e peço aos irmãos que gentilmente acompanhem silenciosamente a leitura que eu farei. Salmo 52 diz assim, de 1 a 9, todo salmo. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos, hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Vamos orar. Senhor, ilumina o nosso coração, fala a nossa vida. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 52 retrata a ocasião em que Davi fugia do rei Saul, não é? Então, o rei Saul queria matá-lo. Essa história está registrada lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Quando Davi foge de Saul para não ser morto, ele se dirige a uma cidade próxima, em torno de 4 quilômetros de Jerusalém, cujo nome era Nobe. Ela era uma cidade ocupada por sacerdotes e suas famílias. Davi foi até o sacerdote chamado Aimeleque. Na verdade, Aimeleque que veio ao seu encontro quando Davi chegou lá, não é? E para conhecer, Aimeleque queria saber os motivos que levavam Davi a Nobe, sozinho, porque ele não levou os homens que o acompanhavam. Desde que Davi foi ungido, que venceu Golias, etc. Então, sempre teve um grupo de seguidores fiéis a Davi. Assim como o rei continuava lá, Saul, no trono, apesar de Deus o haver rejeitado. Então, Davi tinha homens que eram fiéis. Só que ele chegou a Nobe sozinho. E, de algum modo, isso preocupou Aimeleque. Mas Davi procurou tranquilizá-lo, não é? Então, Davi não disse que era fugitivo. Mas Davi disse que estava a serviço do rei. Aimeleque ficou tranquilo, não é? Davi disse isso porque ele temia pela própria vida. E eu lembrei-me desse texto para trazer para vocês, por causa do que nós falamos no domingo passado, depois reforçamos na quinta-feira, usando o Salmo também, para falar sobre aquela questão. Eu já fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem escreveu foi Davi. E aqui eu fiz menção para vocês do momento em que Davi enfrenta a necessidade e vai até Nobe para pedir pão. Não é? Então, Aimeleque pensou que Davi estivesse em alguma missão designada pelo rei Saul. Então, ele lhe deu pão, porque Davi havia pedido, e deu também uma espada, porque Davi o pediu.
aquela mesma espada que ele usou contra o gigante Golias. Aimeleque o serviu muito bem e não faria diferente, porque Davi se apresenta como quem estava numa missão real. O grande problema de tudo isso aí é que naquele exato momento um homem chamado Doeg, servo de Saul, né, e maioral dos pastores do rei, estava ali. E depois de presenciar a tudo, né, ele resolveu avisar Saul sobre o que havia ocorrido. Interessante. Ele sabia que aquilo não era coisa boa, porque Doeg tinha ciência do problema entre Davi e Saul. E vendo o que havia acontecido, né, então, na verdade eu disse que ele sabia. Não, desculpe, deixa eu fazer uma retificação aqui. É que mais adiante, Saul vai até uma cidade próxima a Nobe, e Doeg estava lá, e Saul tinha conhecimento que Davi estava pelas redondezas. Então, quando Davi pergunta, vocês estão conspirando contra mim? É isto que vocês estão fazendo? Não há um que possa me dizer onde está, onde eu posso achar Davi? E então aí Doeg vê a situação, lembrou-se do que aconteceu aqui, e então falou para Saul o que está lá em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 9, que eu vou ler para vocês aqui, tá? Vou até deixar marcadinho aqui, porque eu vou voltar a esse texto. 1 Samuel 22, 9, diz assim, olha: então respondeu Doeg o Edonita, que também estava com os servos de Saul, e disse, o que eu mencionei agora está um pouco mais aí, a partir do versículo 7, as palavras de Saul: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, Davi no caso, a todos vós terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. Então aqui ficou bem notório que havia um problemão entre o rei Saul e Davi. E quando ele diz aqui, no versículo 8, nenhum dentre vós há de se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então, versículo 9, respondeu Doeg o Edonita, que também estava com o servo de Saul, e disse, vi o filho de Jessé chegar a Nobe a Aimeleque, filho de Aitube. E o 10 ainda, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Ora, Doeg não foi sincero. Ele não disse a verdade. Porque ele poderia ter dito que Davi enganou Aimeleque. Mas ele não disse isto. Ele seguiu na linha da conspiração. A ideia da conspiração que estava na mente do rei Saul. E ao falar isto para o rei Saul, levantou-se a ira do rei contra o sacerdote Aimeleque, não é? E aí vai haver todo um desdobramento, nós vamos falar agora mesmo, né? Saul mandou chamar Aimeleque e todos os sacerdotes que habitavam na cidade de Nobe e decidiu puni-los. Agora vejam como o rei, aí vamos voltar lá de novo, como o rei agiu, de acordo com 1 Samuel 22, 16 a 19. Como ele se dirige a Aimeleque nesse texto aqui, ó. O rei Saul diz a Aimeleque, Aimeleque, morrerás. Olha, tudo começou num relatóriozinho simples, não foi? De Doeg. Então, o rei Saul diz, Aimeleque, morrerás tu e toda a casa do teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele, volvei, e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Olha aí a impressão que ele teve. E porque souberam que fugiu e não o fizeram fazer. Ninguém sabia disto. Mas, pelas palavras de Doeg, Saul pensou que todos estavam conspirando com todos os sacerdotes, conspirando contra ele.
Porém, que coisa impressionante, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Todo mundo em casa aqui, viu, gente? Era tudo igreja do Velho Testamento aqui, viu? Então disse o rei a Doeg: volvei-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o Edonita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Mas não parou por aí não. Foi até Nob, não é? Cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada homens e mulheres, meninos, crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Onde começou tudo isto? Num relatóriozinho falso, mentiroso, numa fake news. Agora a gente pode usar essas coisas, porque está tudo na moda, né? Falar de fake news e outras coisas. Eu estou aprendendo, olha, tem tanta coisa que estou aprendendo na área de medicina que eu vou virar doutor dentro de pouco tempo, viu? Negócio de insumos, né? E olha só, palavras que eu nunca tinha usado, agora está ficando muito fácil. E termos jurídicos, então, nossa vida. Agora está aqui. Vejam o que Saul resolveu fazer, mas os seus soldados não acataram a ordem de eliminar os sacerdotes. Não. Quem fez isso? O fofoqueiro. O fofoqueiro. Mentiroso. Ele se levantou, matou mais de 80 sacerdotes e depois ainda foi lá dar cabo das mulheres, homens, crianças, bebês de colo, de peito ainda. Animais. Foi um massacre, um verdadeiro massacre. Diante dessa atrocidade, Davi escreveu então o Salmo 52, onde ele ensina que Deus vê os sofrimentos do seu povo. Aí se precisava de um título, então é esse daí, ó. Pode colocar em negrito, ó. Deus vê os sofrimentos do seu povo e age em seu favor. Ok? Não preciso repetir, porque está escritinho, está bonitinho aí, não é? Então essa é a temática de hoje. Vamos tratar esse assunto como de praxe em 3 etapas diferentes. Primeiro, a insensibilidade dos ímpios. Claro que Doeg é a figura. Doeg é a figura aqui, não é? Vai servir como referência para nós. Então, meus irmãos, inicialmente pode parecer que Doeg tenha prestado um bom serviço a Deus, não é? Se não fosse a compreensão que nós tivemos lá ao ler o primeiro livro de Samuel. Quando é? Quando ele leva notícias ao rei Saul. Notícias deturpadas. A sua insensibilidade o impediu de enxergar todo o mal que ele mesmo estava fazendo com as próprias mãos. O fato de ter presenciado Davi pedindo o pão e a espada a Eimeleque não lhe dava o direito de chegar agora no momento inflamado do rei, de perseguição, e colocar as coisas da modo como colocou. Não lhe dava. Ele estava insensível. Ele não passava de um simples, essa era a sua profissão, pastor de rebanho. Mas veja como Davi se refere a ele no versículo 1. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Está aqui, no início do capítulo 52. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Parece até uma maneira irônica de se referir a Doeg, uma vez que ele era chefe dos pastores do rei. Ele está sendo acusado, Doeg está sendo acusado por Davi, de vangloriar-se do poder que adquiriu através de uma atitude insana, ou pretendia adquirir, não é? Inconsequente, atitude insana, inconsequente, cruel e irresponsável. E o que é que ele havia feito? Ele deu a entender ao rei, como eu disse anteriormente na introdução, que o sacerdote Aimeleque fez aliança com Davi. E com isto, Aimeleque se tornou inimigo de Saul. O que aconteceu com o que Davi chama de palavras devoradoras, lá no relatório que deu a Saul, terminou com atitude fria, uma atitude covarde, envolta por esta sensibilidade, que levou Doeg a eliminar todos os moradores de Nob, homens, mulheres, crianças, inclusive animais, como eu acabei de dizer. Talvez ele não estivesse satisfeito em ser um simples chefe dos pastores do rei, não é? Talvez.
Quem sabe a sua ambição fosse alcançar mais do que isto, recebendo algum título honroso, servindo entre os membros da corte. Quem sabe, tipo o comandante da cavalaria real. Quem sabe? O homem tem sede de poder, não é de agora, faz tempo que as pessoas digladiam por causa de poder. Por causa de poder. E não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. Nós não temos no nosso país homens que lutam por poder isoladamente, que o resto do mundo vai numa mais perfeita paz. As pessoas estão se matando lá fora por causa de poder. E aqui por causa quem sabe, de conquistar a empatia do rei, um rei que já havia sido rejeitado por Deus, agora quem sabe querendo conquistar, alçar uma posição mais elevada, então ele simplesmente, irresponsavelmente, dá um relatório falso, perigoso, né? Sem a mínima noção do que estava fazendo, inocentemente, coloco entre aspas, porque, meus irmãos, há coisas que as pessoas dizem sem más intenções, dizem elas, mas o estrago já está estabelecido. As consequências vêm, e aí não importa o conceito que se tem do que se falou. Não, eu não disse com essa intenção. Então, Doeg precisava ter pensado muito bem antes de levar adiante o relatório que apresentou o rei Saul, não é? Então, os meios para Doeg não importavam. É isso que acontece quando o homem não tem boa índole. Isso acontece com o ímpio. Os meios não importam. Por mais inescrupulosos que sejam, por mais escusos que pareçam, sua trama estava envolta por uma insensibilidade tal que ele enxergava somente o que lhe convinha, o que convinha a respeito dele próprio. Ele queria se dar bem. Não estava preocupado com Davi, não estava preocupado com Deus. Eu duvido muito que Doeg não soubesse de todo o contexto de rejeição de Deus a Saul. Talvez até soubesse claramente de que Davi havia sido ungido no lugar dele, porque Jessé foi lá e Davi era conhecido. Quando Saul fala em 1 Samuel sobre o filho de Jessé, Doeg usa a mesma expressão, o filho de Jessé. Então ele sabia quem era Saul. A história de Davi e Golias ficou muito famosa. Então Doeg não sabia que Davi era um homem de Deus? Sabia. No entanto, ele não se importa. A insensibilidade faz Doeg olhar para uma direção só. Olhar para si mesmo. Porque ninguém ganharia mais com esta história. Só ele. Ninguém ganharia com esses relatos. Só ele. Ele é qualificado como um homem que vê vantagem na maldade. Aqui é o que Davi está dizendo, e se gloria nela, não é? Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Davi está falando deste homem aí. Você está se gloriando em fazer o que é trágico, o que é cruel. Quando Davi escreveu, já tinha ocorrido tudo isso que eu disse, não é? Você agora está se gabando de ter feito essas atrocidades, cuja língua urde planos de destruição, e que é como navalha afiada, praticadora de enganos, que ama mais o mal do que o bem, prefere a mentira em vez de dizer a verdade, homem de língua fraudulenta. Meus irmãos, que situação, hein? Davi está escrevendo isso aqui sob a inspiração de Deus. Tudo o que ele está dizendo em relação a Doeg aqui, não é uma questão de opinião particular e pessoal, não. Está registrado por inspiração de Deus. Esta é a maneira como Deus vê a pessoa de Doeg e as suas atitudes. Então, é possível, né, que, em princípio, o senso comum leve algumas pessoas a não darem muito peso à atitude de Doeg, falar para Saul, ele só falou. Não é assim que muita gente fala? Não, eu não falei por mal. Mas somente vendo os desdobramentos é que então essas pessoas são capacitadas a ver, né, do modo como as coisas se deram, e aí fazer um juízo correto de valores. Gente, como isso começou? Começou, como o Tiago diz, como uma pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira. É assim que começou.
A Bíblia sempre nos advertiu sobre o cuidado que as pessoas precisam ter com as suas palavras. A insensibilidade do ímpio não vê qualquer mal em mentir, em difamar, em caluniar, ou mesmo chegar ao extremo de provocar uma grande destruição em outras vidas, não é? Desfazer um casamento, uma relação conjugal, não é trabalho difícil. Por isso, desde muito cedo, eu tenho dito para minha esposa, e se ela estivesse aqui eu falaria a mesma coisa, tenho dito para ela que, e em cerimônias de casamento falo também, que você quer saber sobre o seu cônjuge, pergunta para ele. Pergunta para ele. Porque é injusto que alguém, um estranho, a relação a dois, a união conjugal, traga uma notícia de fora e coloque um problema no relacionamento de um casal. É injusto, pecaminoso, é terrível, não é correto. Então, quando um cônjuge vira para o outro e fala assim, é verdade que, quando começa para dizer o que alguém falou, você já interrompe aí. Tem que interromper aí. Porque as dificuldades e qualquer ranhuras no relacionamento que podem ocorrer e ocorrem mesmo, devem ser esclarecidas ali, entre eles. A palavra da minha esposa vale mais do que a palavra de uma colega dela de trabalho. A palavra da minha esposa vale mais do que uma pessoa amiga qualquer. A pessoa próxima da família, a palavra dela, para mim, vale muito mais. Então, não é justo ir a fontes, a outras fontes, para poder saber quem é o seu cônjuge. Até porque tem gente que nem pede licença para entrar em assuntos particulares do casal e já coloca pimenta, coloca um problema lá. E se o casal não tiver maturidade, isso vai dar divórcio, vai dar separação, vai dar problemas. Mas a pessoa diz, não, mas eu falei na intenção de ajudar, porque eu sou amigo. Eu estou te avisando que eu sou seu amigo, ou então estou falando para você porque você é minha amiga. Não é. O amigo é aquele que constrói, não destrói, ele constrói. Então, eu fiquei sabendo que fulano de tal, esposa do fulano, ou fulano de tal, marido de fulana, fez. Ora, a Bíblia diz, vai lá e conversa com ele. Vai lá falar com ele. Vai lá conversar com ela. É assim que funciona na Bíblia. Doeg devia saber isto, porque todo homem, toda mulher de Deus sabe dessas coisas. Então ele faria muito bem por chegar para Davi e falar assim, Saul está à sua espreita, você fez uma coisa que trouxe problema para Emelec. Falasse com Davi, ele não sabia onde Davi estava, fosse ele falar com Davi. Mas não, ele deu o recado para o homem errado, não é? Não sabendo que ele seria o próprio utilizado para poder fazer um verdadeiro massacre. E fez, friamente fez, porque ele estava insensível. A insensibilidade, meus irmãos, do ímpio é uma terrível maldição ocasionada pelo pecado na vida daqueles que não temem a Deus. São incapazes de enxergar os seus próprios erros e de ver justiça de Deus estendida sobre as suas cabeças. Deus está lá e está aqui, Ele é justo. Apesar de tudo que tem ocorrido no mundo, Deus não deixa de ser justo. E essa justiça está pronta para ser manifesta a qualquer momento. E ela tem se manifestado. Assim entendem os grandes teólogos, os atuais, os modernos da nossa geração, entendem que volta e meia Deus está manifestando seu juízo de muitas maneiras. De muitas maneiras. Entretanto, meus irmãos, por mais confortável que o incrédulo se sinta no seu caminho, insensível, portanto, confortável, ele presta e prestará contas a Deus. Davi se amparou nisto. Então aí nós vamos para o próximo ponto, que diz, Deus está atento às injustiças do mundo.
Deus está atento às injustiças do mundo. Davi começa contrastando aqui no texto a maldade humana com a bondade de Deus, mostrando que em muitas ocasiões parece que Deus se esqueceu de cuidar daqueles que são seus. Porque o que está acontecendo? Um pouquinho de conversa que eu tenho com o outro aqui, por causa da condição em que nós estamos, acompanhando o desenrolar das coisas lá em Brasília, né? Foco da atenção do país inteiro, Brasília está lá. Quando a gente fica vendo o que se passa, ora a gente pensa assim, meu Deus, como é que o senhor está vendo tudo isto? Qual será o desfecho? Né? Tem um cantor aí, não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Mas vocês devem saber pela letra da música. Ele disse assim, como será o futuro, João Alexandre, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta na voz e na alma do povo. E dentre outras coisas que ele diz, fala o seguinte, homens com tanto poder e nenhum coração, gente que zomba e vende a moral da nação. E aí ele faz uma oração no coro, Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Olha para cima. Tire os olhos dos homens. Olhe para Deus, justo juiz. É isto que ele diz lá. E olha, faz tempo que compôs, hein? Não muito, porque eu não sou tão velho, como eu já disse, não é? Olha. Então, parece que a justiça de Deus está silenciosa. Meus irmãos, ao contrário disto, nós, na verdade, né, devemos eliminar qualquer ideia de omissão divina. Deus não se cansa de socorrer o seu povo, nem de aliviar as suas misérias, diz João Calvino. Vou repetir, pode colocar aí, minha filha. Deus não se cansa de socorrer o seu povo, nem de aliviar as suas misérias. Não se cansa. Quando Davi ficou sabendo, meus irmãos, das atrocidades cometidas por Doeg, ele apresentou estas brutalidades não ao homem, ele apresentou a Deus. Porque ele sabia que quanto mais os inimigos se esforçam na prática da iniquidade, tanto mais provocam a ira de Deus. Quanto mais iniquidade, quanto maior a iniquidade, maior é o cálice da ira de Deus que recai sobre eles. Então eles chegam cada vez mais perto de destruição, que resultará automaticamente no livramento do seu povo. Então, quando Deus der cabo de todos os seus inimigos, aí o povo de Deus estará plenamente livre, totalmente livre. Davi mostra ainda, meus irmãos, que a maldade dos ímpios não passará impune. Mesmo que ela se estenda, se desenvolva e se agrave por algum tempo. Hoje de manhã nós falamos sobre isto, que observando as gerações, os mais antigos aí, comparam os nossos tempos com Sodoma e Gomorra, etc. Falamos de manhã, não é? Porque há muita coisa desajustada na sociedade, e a Bíblia não é a lâmpada e nem a luz para um monte de gente. Embora ela permaneça sendo independente do que eles queiram e pensem a respeito dela. O veredito que Davi estabelece para a pessoa de Doeg está aqui no versículo 5 do capítulo 52. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Essas palavras aí, meus irmãos, descrevem o modo perfeito como Deus manifesta o seu juízo contra homens maus e impiedosos. O mais seguro que o homem perverso se sinta, principalmente quando ele detém algum poder, quem sabe desfrutando desse poder lá no seu leito confortável de uma grande mansão, não é? Isso não durará para sempre. Ele será, de acordo com o que Davi está dizendo, eliminado da terra. E em relação aos justos, e aí por justos, volto a dizer, gente, quando nós encontramos na Bíblia o justo, florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, ou
bem-aventurado o homem, lá no final diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho do justo perecerá. Jó era um homem justo. Essa palavra sempre tem que ser entendida como pessoas justificadas, para nós não entrarmos naquela ideia de que estes homens foram feitos justos. Não há um justo sequer, a Bíblia diz, nem um justo no mundo. Não há quem queira fazer o bem por natureza própria, não há. Então, quando nós usamos a palavra justo, vemos a palavra justo, lemos na Bíblia, a não ser quando ela se refere a Jesus, então entenda-se por justificados em Cristo, porque nós continuamos pecadores. Então, os justos ou os justificados aqui hão de ver tudo isto, temerão e se rirão dele, é no versículo 6, não é? Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, do ímpio, dizendo o quê, não é? Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Então, nós temos aqui duas reações dos justos, nesse versículo 6. A primeira tem um caráter didático, para quem imagina que Deus não está vendo os problemas crescentes do mundo. Há um caráter didático aqui, mostrar que a justiça de Deus não está adormecida. Não está adormecida. Fazer com que o meu coração, o seu coração, nós que lemos esse texto agora, tenha calma. Fazer com que o nosso coração se lembre, né? Claro que aqui o coração ligado à razão, é óbvio, né? Esteja lembrado que Deus está trabalhando pela nossa segurança. E dentre outras coisas, o propósito desse versículo é ajudar a tratar o Senhor com maior reverência e seriedade. Eu bato muito nesta tecla aqui, porque como nós estamos no ambiente cristão, então é muito comum nós vermos pessoas brincarem com coisa muito séria. O reino de Deus é sério demais. Pessoa de Deus. Deus não é piadista, Deus não é brincalhão, né? Não é. Nós somos, Deus nos fez assim, brincalhões, não é? Sorridentes, piadistas, descontraídos, mas Deus não se oferece para participar desses nossos momentos, não. É óbvio que Ele nos deu esta natureza, para que nós sejamos um povo assim mesmo, alegre, contente, que saiba celebrar as coisas. Mas quando quando nós estamos tão à vontade, que nós chamamos Deus para o meio da conversa, e muitas vezes Ele é o motivo da piada, aí nós não entendemos muito bem. Então, quando Davi diz aqui, os justos hão de ver, o quê? Hão de ver o que está dito no versículo 5. Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos verão isto. Com que propósito, meus irmãos? Aí eu disse que tem um efeito didático, né? Saber quem é Deus. E que a nossa intimidade com Ele deve estar dentro dos limites autorizados por Ele, como Deus que Ele é. Ele deve ser venerado, respeitado, reverenciado, temido, adorado como Deus. Isso sim. E tomar cuidado para que Ele não esteja nas nossas frases de efeito, como Deus me livre, numa brincadeira qualquer, né? E quando a gente diz Deus me livre de cair em tentação, eu não estou brincando com o nome de Deus, é óbvio, né? Mas há muitas outras situações que são inúteis, não há qualquer necessidade de usar o nome de Deus, de invocar a pessoa de Deus. Além disto, então este é o aspecto didático, e o outro, quando eles percebem que Deus vem em sua defesa, o outro aspecto aqui, quando o cristão percebe que Deus vem em sua defesa, se une a Ele por uma mesma causa, essa batalha contra os seus adversários, então os justos riem, mas eles não riem por deboche ou algum tipo de retaliação. Falar, bem feito, bem feito. Eu não falei que Deus ia fazer isso? Recentemente, a mídia tem explorado tanto determinadas coisas, eu sei, causa indignação, coisas que os ímpios fazem contra Deus, algumas delas eu já mencionei aqui, e de repente quando as pessoas
são acometidas de alguma infelicidade, então alguns crentes falam assim, viu? Aí, brincou com Deus, olha no que deu. Isso é temerário. Isto é temerário. Pode ser a manifestação de um juízo de Deus particular? Pode, mas eu não fui chamado para emitir este juízo. Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. É o juízo condenatório que já tenho falado aqui, não é? Deixa nas mãos de Deus. Ele sabe lidar com essas pessoas. E Ele está lidando com essas pessoas. Nós não podemos ficar inquietos e ansiosos por uma justiça que se enquadra muito mais no nosso senso de justiça do que no senso de justiça de Deus. Então, os justos, Davi está dizendo, riem quando veem Deus agir com justiça, mas riem, porque eles são tomados por uma alegria diante do majestoso triunfo do bem sobre o mal. De Deus contra toda impiedade, eles são tomados de uma satisfação, porque Deus vem em socorro daqueles que são seus. Este é o motivo do sorriso, este é o motivo da alegria, e não um riso de retaliação. Bem feito, não. Agora, enfim, chegou a vez dos salvos proclamarem alto e bom som, enfim, chegou o momento de Deus derrotar todos os seus inimigos. Está aí. Vai chegar esse dia, é óbvio, de maneira plena, na volta do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas Davi está dizendo aqui, já antecipando, né? Os justos vão ver isto, temerão, se irão, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Então isso nos remete ao terceiro e último ponto, que fala sobre a misericórdia estendida aos justos. Aí vocês já vão entender, aos justificados, né? Misericórdia. Davi passou por muitas humilhações, mesmo depois de ser ungido rei sobre Israel. Veja o que ele chegou a fazer quando fugia da morte. Aí nós vamos voltar lá de novo, 1 Samuel. Aí eu vou ler, porque eu não transcrevi não, viu minha filha aí, não. Capítulo 21. Olha o que Davi fez aqui, ó. Levantou-se Davi naquele dia, fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Isso aqui depois que ele conversou com Amaleque e recebeu a espada e pão, não é? Aí ele fugiu. Porém, lá os servos de Aquis lhe disseram, esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo, olha como ele era famoso. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi ouviu tudo isso, guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Ele podia ser morto, seria um troféu para quem fizesse isto. Pelo que, o que Davi fez? Gente, que humilhação. Ele se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Davi fez como se estivesse tendo um ataque de epilepsia na frente do rei Aquis, não é? Mas ele era conhecido. E aí, quando ele simula uma loucura, então Aquis diz assim, então disse Aquis ao servo, né? Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes aqui, a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxessem este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa, não é? Que coisa, não é? Aquis era o rei de Gate, para onde foi Davi, não é? Então, no capítulo 22, nós vamos ter este episódio lamentável de Doeg, que desencadeou todos esses problemas. Agora, Davi, meus irmãos, estava vivendo um momento de humilhação, fugitivo, não é? Precisando de alimento. Davi passou por uma situação muito difícil. Alguém consegue ver este homem aqui simulando um ataque epilético, compará-lo com aquele que venceu o gigante Golias? Dá para fazer isso? É a mesma pessoa? É o mesmo homem. Um momento de glória e um momento de humilhação. De quem que nós lembramos?
de Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Davi teve momentos de glória e momentos de humilhação, de declínio. Agora, mesmo nas condições de fugitivo, o que Davi diz, esse homem é extraordinário. Diferente do destino que Doeg aguardava sem saber, não é? Davi se distingue, meus irmãos, de todos os seus inimigos, sem exceção, afirmando que, embora estivesse presentemente afastado do tabernáculo, esta é a lição que eu quero que fique bem claro, pode colocar aí, minha filha, isso que está aí sublinhado. Davi se distingue de todos os seus inimigos, sem exceção, afirmando que, embora estivesse presentemente afastado do tabernáculo, logo seria restaurado em relação a ele ou ao mesmo, e que aqueles que se vangloriam de possuir ou antes monopolizar a casa de Deus, falando do templo, falando do tabernáculo, que o templo não havia ainda, seriam desarraigados dela miseravelmente. Ele já havia dito isto antes. Homens ímpios que se apoderaram da arca da aliança, da tenda, do tabernáculo. Agora Davi vira e diz assim, no versículo 8, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Então vamos voltar aqui ao início. Quanto a mim, sou como árvore verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Então, nos tempos de pandemia, é muito oportuno ouvir o que Calvino diz no comentário que ele faz desse texto aí também. Cara, se puder colocar, é longo o texto, para os irmãos poderem acompanhar. O que Calvino diz aqui? Gravemos aqui a valiosa lição em nosso coração, ou seja, que nós devemos considerar o grande objetivo da nossa existência, nos encontrarmos arrolados entre os adoradores de Deus, que nos avaliemos pelo prisma do inestimável privilégio das assembleias instituídas da igreja, as quais são indispensáveis auxílios à nossa debilidade e meios de mútuo incitamento e encorajamento. Aprendamos com Davi a preferir um lugar na casa de Deus a todas as fúteis vaidades deste mundo. São palavras de Calvino interpretando este texto aqui, este versículo. Então, meus irmãos, nós vemos que os ímpios podem prosperar por algum tempo, expandir os seus ramos mais e mais, exibir uma estrutura gigantesca que esmaga a imagem de qualquer pessoa que decide dizer não ao pecado e aos seus terríveis desdobramentos, mas subitamente, o que vai acontecer com o ímpio? Eles ficarão secos, porque não lançaram as suas raízes na benevolência divina. Volto ao Salmo 1, não é? O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Então, em última análise, convém destacar que em nenhum momento, Davi espera uma plena satisfação da justiça de Deus ainda na sua época. Não. Mas aí, como ele diz no versículo seguinte, no mesmo versículo, desculpem, 8, a sua esperança se estendia pela eternidade afora. Está aqui na segunda parte, né, do versículo. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Então, ele entregou inteiramente a Deus tudo o que diz respeito a esta vida ou a sua morte iminente. Davi conclui o Salmo, podem considerar isso aqui como a conclusão da nossa meditação, irmãos, viu? Davi conclui o Salmo com ações de graças e mostra que é sincero nisto. Ele sabe que Deus tem tudo sob controle. Não permitirá que o pecado predomine e a injustiça prevaleça. Não permitirá. Deus não permitirá. Se eu não tenho paciência para esperar em vida a manifestação deste juízo de Deus, então, meus irmãos, eu vou viver o resto da minha vida muito infeliz. Porque Deus não agirá, não manifestará a sua justiça a meu gosto, a meu tempo e a meu modo. Não. Ele já está fazendo. E por ser diferente de mim, eu não consigo muitas vezes perceber essas ações de Deus. Eu não vou chamar de intervenções, como alguns falam.
rogando pela intervenção divina, como se, então até aqui Deus não participou, então agora Ele vai intervir. Não, Deus não intervém. Alguém escreveu um livro chamado Deus que Intervém. Deus não intervém. A ideia de intervenção é quando a pessoa está de fora e num dado momento, então ela entra. Não, Deus está sempre junto. Sempre junto. Em alguns momentos Ele manifesta. É diferente, não é? Eu vejo, consigo enxergar claramente. Então, Davi conclui o Salmo sabendo que Deus tem tudo sob controle e não permitirá que pecado e injustiça prevaleçam e predominem. Davi declarou que foi inteiramente devido à proteção divina que ele escapou da traição de Doeg e de todos os seus subsequentes perigos. Diante disto, então o que ele faz? No versículo 9, dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom, porque é bom. Nós também, meus irmãos, precisamos aprender a ser gratos diante de tantos males que nos envolvem no dia a dia. Nós precisamos aprender a confiar, esperar em Deus e no seu livramento. Precisamos crer que a justiça completa e definitiva será manifesta por ocasião da volta do Senhor Jesus. Quando Ele, assentado no seu trono, vier para julgar o mundo, julgará o mundo com justiça, segundo a Escritura, e os povos com equidade. Aqui, cabem aquelas palavras registradas no Salmo 43, 5. É uma pergunta que você e eu devemos fazer a nós mesmos, em momentos de agonia, de preocupação. É hora de dizer assim: minha alma, por que você está abatida? Minha alma, por que você se perturba dentro de mim? Quantos de nós tem que fazer essa pergunta? Todo dia. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mesmo no olho do furacão, gente, nos piores momentos da nossa vida, é aí a hora de você falar com você mesmo: minha alma, calma, por que você está abatida? Espere em Deus, espere em Deus. Davi soube fazer esta oração muitas vezes, buscar calma no único que podia prestar-lhe algum socorro, não é? Eu rogo a Deus que Ele mesmo nos revista, meus irmãos, desse espírito maravilhoso de Davi, para que em momentos assim de muita angústia, de preocupação, a gente sente que há pessoas que se levantam para poder causar danos à nossa vida pessoal ou como uma igreja. Deus é por nós. A palavra de Deus diz qual é o destino que aguarda o ímpio. A palavra de Deus diz qual é o destino que aguarda todo aquele que é salvo, justificado, transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Que Ele, por sua misericórdia e graça, nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Caminhando para a conclusão do culto, encerramento. Eu farei uma oração final, impetrarei a bênção, meus irmãos, e nós entoaremos o tríplice amém. Fiquem em pé, por favor. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. A Tua palavra é riquíssima e ela sempre nos remete, ó Deus, a outras situações que não estão necessariamente expostas claramente em alguns textos, mas ela é extremamente esclarecedora por si mesma. E então o Senhor nos orienta e nos mostra o caminho por onde nós devemos andar. É certo, Senhor Deus, que como Doeg, muitas vezes nós tropeçamos no falar. Nós não pensamos, não imaginamos, ó Deus, os resultados daquilo que nós falamos
onde eles podem dar, o que eles podem provocar de mal na nossa própria vida ou na vida dos outros. Por isso nós pedimos num primeiro momento que o Senhor guarde os nossos lábios de falarem dolosamente. Rogamos ainda, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a compreender que o Senhor não está sonolento, que o Senhor não está dormindo, que o Senhor está atento ao que se passa no mundo, nas palavras do Salmo 121. O Senhor não cochila, o Senhor não dorme. Os homens agem como se fosse assim, mas não é assim. Nós sabemos que não é. Então, Senhor Deus, dá-nos mais paz, tranquilidade, confiança de que o Senhor tem trabalhado pelo seu povo, pela tua igreja. Não por homens soberbos, arrogantes, que olham para si mesmos e se acham aquilo que na verdade não são, mesmo muitos que estão nas igrejas. Livra-nos, ó Deus, de pensar farisaicamente, como se fôssemos uma raça melhor do que qualquer outra. Não. Que a misericórdia seja, Senhor Deus, o elemento fundamental para nos fazer pensar e crer e confiar que o Senhor nos atingiu, ó Deus, por amor, e nos tirou de um tremedal de lama, e colocou os nossos pés na rocha, no caminho claro, vivo, santo, com propostas claramente definidas para a nossa vida neste mundo tenebroso. Ajuda-nos a descansar em Ti, Senhor, e a esperar na Tua providência. E a termos um cântico de gratidão, uma palavra de gratidão, uma vida de gratidão por tudo quanto o Senhor permanece fazendo em dias nebulosos, escuros e difíceis. Tem misericórdia de nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, sobre a Igreja de Deus espalhada pelo mundo, hoje e eternamente. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. E antes de eu descer para pedir de vocês, a Ângela também vai tocar aí o pós-lúdio para que os irmãos orem, mas deixe-me dizer aqui rapidamente, nós estamos no processo, meus irmãos, estamos no processo de adequação, readequação das nossas transmissões. Então, quem está acompanhando via internet as reuniões aqui da igreja, pode estar vendo aí muitas coisas que estão em fase de adaptação, de adequação. Então, principalmente questões ligadas ao som, não necessariamente à imagem, mas ao som. Então eu quero informar a todos os irmãos, os que estão aqui, os que estão do outro lado, que os irmãos estão trabalhando para melhorar e resolver detalhes, tá bom? E tem outros assuntos que a junta também tem providenciado, como a afinação do nosso piano, que está esperando já faz algum tempo, não é? E a utilização de aparelhos que não tem ainda, nós não conectamos e não tem como acompanhar, não é? Nós vamos precisar aperfeiçoar muitas coisas, mas já resolvemos um problema, que é a internet via cabo, que nos ajuda e muito, tá bom? Orem por isso, pelos nossos irmãos, para que a gente consiga obter qualidade e conteúdo. Não basta ter uma excelente tecnologia, mas não ter nada para oferecer para o nosso público. Deus tem misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê uma semana muito feliz. Amém.